Eu nunca entendi o que eram estrelas ao sol até que um dia a vi chorar e então entendi. Estrelas ao sol são lágrimas. Mas neste momento, meu mundo é só você. Shen Song, não chore, você é o melhor. Todas as noites ao voltar para casa, ela me trazia água quente para lavar os pés. O lugar onde moramos é pequeno, mas é o nosso porto mais acolhedor. Eu sou um louco, ela é uma boba. O mundo nos tratará bem assim? Depois de testemunhar pessoalmente a morte de meu pai, desenvolvi esquizofrenia paranoide, o que me causa alucinações auditivas e visuais frequentes. Às vezes vejo meu pai voltar para casa ensanguentado, mas as pessoas que ainda moram na aldeia geralmente não têm alto nível cultural. Chamado de esquizofrenia paranoide pela medicina, sou facilmente considerado louco por todos. Por isso, as crianças da aldeia têm medo de mim. Várias vezes, quando me viam de longe, alguém gritava: "O grande demônio chegou, corra!" Se minhas meias não tivessem 4 furos, eu não sairia. Os pirralhos da aldeia zombavam de mim e se divertiam às minhas custas. Eu não liguei muito para eles. Ainda bem que hoje é dia de feira, eles não me incomodaram muito. Apenas me deram um chute e saíram rindo, quando eu já tinha comprado minhas meias. De repente vi minha irmã Muyuvei andando na minha direção. Fiquei nervoso e olhei ao redor. Corri para uma barraca que vendia doces a granel, joguei o dinheiro e peguei algumas balas aleatoriamente. Hoje a escola secundária estava de folga e por acaso era dia de feira. Muyuvei marcou um encontro com colegas para passear. Ao me ver, o olhar dela ficou confuso. Todos sabiam. Seu irmão, Mu Shenfen, era um louco. Ele também não entendia. O irmão que o espancava de vez em quando, mas que o amava profundamente. Como pôde ficar louco de repente? Yuvei. Sim, o que você precisa? Eu compro para você. Ela sabia que eu não tinha renda e que às vezes enlouquecia. Queria aproveitar que ainda tinha um pouco de dinheiro na bolsa para comprar algo para ele comer. Não preciso de nada, eu te dou doces. Dívida com seus colegas. Não precisa, eu não como. Fique com eles. Pegue. Eu estou indo. Fingi não me importar, sorri e coloquei os doces na mão dele, virando-me e correndo. Ele parece um louco? Ele tem medo de que sua aparência me envergonhe na frente de seus colegas. Ele parece um louco assim? Vocês querem doces? Perguntei aos 2 colegas dele. Todos balançaram a cabeça em negação. Eu sabia que este seria o resultado, então rasguei um. E comi sozinho. O gosto não mudou, ainda era tão doce quanto antes. Muyuvei olhou para minhas costas, com uma expressão complexa. Eu sou Muyuvei. Faz muito tempo que não visito meu irmão, desde a morte do meu pai. Minha mãe se casou novamente comigo. Porque o Sul não aceitou nada, nem mesmo criar mais um louco. Então o irmão sugeriu voluntariamente ficar em casa, não ir a lugar nenhum, quando eu era criança. Não aguentei a irmã que veio da pele, ela foi muito má comigo, então sempre voltava para chorar com meu irmão. Quando aquela irmã casou, eu também me acostumei com a nova família, então comecei a evitar o fato de ter um irmão louco, não aguentei os olhares de desprezo dos outros. Por isso, só levava comida para o irmão em feriados. Mas ao ver meu irmão novamente, e ver que ele ainda se lembrava de vir no tempo, quando me comprou doces, meu coração doeu muito. Voltei para casa. Comecei a trabalhar na terra. Quando minha mãe se casou novamente, levou Jimu. Estava escrito o nome da irmã, e eu também restava 2 mães, normalmente dependendo da terra para sobreviver. Não tinha luvas, cavava com as mãos diretamente na terra, desenterrava. Não importava o tamanho, desde que pudesse comer, senão aqueles ladrões roubariam tudo. Quando terminei de recolher tudo, já estava escuro, separei uma sacola. Levei-a para a casa da minha mãe e da minha irmã, querendo dar um pouco para minha mãe e irmã comerem, mas estava muito longe. Ouvi os gritos e xingamentos vindos de dentro da casa, e o choro da minha irmã. Isso me deixou em pânico de repente. Eu sabia que era aquele homem que estava maltratando aquela mãe e filha. Corri para dentro de casa rapidamente. Assim que entrei, vi minha mãe e minha irmã caindo no chão, com o rosto cheio de lágrimas. Saia daqui. Não toque na minha mãe. Fiquei com raiva. Peguei a pá. Gritei para o homem à minha frente. Ele estava claramente bêbado. Seu tom de voz também aumentou bastante. Se tiver coragem, me bata, seu pirralho. Você gasta meu dinheiro e ainda é arrogante. Bata. Eu não gastei seu dinheiro. Não tenho um centavo. Depois que fiquei doente, minha coragem diminuiu muito. Ele percebeu. Eu só era forte por fora. Ele veio e me deu um tapa. Não bata nele.
Você sabe muito bem que sua filha adora apostar, sempre tira dinheiro de você. Atacar-me para desabafar, tudo bem. Por que você bateu no meu filho? Ele gastou um centavo seu? Minha mãe falou o que aconteceu. Ele apenas fez com que meu irmão prometesse e então veio me agarrar e brigar comigo. Desta vez, a briga resultou em sangue. O homem se assustou e, ao mesmo tempo, pensou em mim, um louco, encurralado como um cão que pula. Se eu o matar, ele não será preso. Acabei de limpar o sangue, realmente tive vontade de matar. Mas no momento em que estava prestes a agir, uma mão ensanguentada bloqueou meu caminho. Sim, as visões e as audições me cercaram novamente. Era meu pai, ele estava deitado no chão ensanguentado, com um buraco no olho esquerdo. O olho direito olhava fixamente para mim. Eu lutei para me afastar dele, mas não consegui. No final, eu enlouqueci, gritei e corri para fora da casa, correndo para casa. Eu me escondi debaixo das cobertas, olhando para a porta do quarto. Na verdade, no fundo da minha alma, eu queria ver meu pai, mas não ousava. Desde a primeira vez que o vi, ele voltou para casa ensanguentado, olhando para mim com um olho, eu já estava assustado. Até agora, vejo sua figura com frequência, mas ainda sinto medo. Originalmente, eu pensei que fosse apenas uma alucinação, mas agora ele já está começando a afetar minha vida. Na manhã seguinte, ouvi o som da porta se abrindo. Meu coração disparou. Felizmente, foi minha mãe que veio. Mãe, está muito frio nesta sala. Vou acender uma fogueira para você. Não se apresse, deixe a mamãe ver seu rosto. Mãos ásperas tocaram meu rosto. Ontem à noite, ele agiu com muita força. Havia uma marca. Uma marca de mão muito óbvia, que ainda não desapareceu. Isso fez sentir pena de mim. Está tudo bem, eu vou viver. Faz muito tempo que ele não me toca o rosto. Estou muito desconfortável, então rapidamente fui buscar lenha. Acendi o fogão. Minha mãe trouxe comida, peixe-espada assado. O homem trouxe depois de se recompor. Na verdade, o homem é normal na maior parte do tempo, mas quando está irritado, ele grita. Ele raramente bate nas pessoas, apenas aconteceu de bater ontem. Eu vi. Minha mãe só pode aguentar. Uma mulher viúva casada pela segunda vez. O que ela pode fazer? Mesmo assim, ela só pode aceitar em silêncio. Como mulher tradicional, ser viúva não é vergonhoso, mas casar pela segunda vez e divorciar-se é. Na aldeia, as pessoas falariam mal dela. Ela não tem um alto rendimento. Esse homem sustenta Muyuvei na escola. Se ela se divorciar, Muyuvei não poderá mais estudar. Ela sente que não o desapontou e não desapontou Muyuvei, mas sente que me deve, seu filho, porque quando minha saúde mental piorou, ela me abandonou. Ela acha que não cumpriu seu dever de mãe e não cuidou bem de mim. Mãe, quero sair, não ficar na aldeia. Vou trabalhar fora. Pensei nisso hoje de manhã. Não posso mais ficar na aldeia. Agora vejo frequentemente meu pai, que já faleceu, aparecendo em todos os cantos da aldeia. Isso já me fez querer morrer. Talvez se eu mudar de ambiente, ir para um lugar onde meu pai nunca esteve. Ele não aparecerá. Não confio em você saindo. O que você vai fazer lá fora? Ouça-me, fique quieto na aldeia. Ela é uma mãe cruel, mas não uma mãe com um coração grande. Com o meu estado mental atual, saindo. É duvidoso se eu sobreviverei lá fora. Então você quer me ver amanhã? Me enforcando em casa? Se continuar assim, é melhor morrer logo. Embora eu queira viver, isso é realmente pior do que a morte. Talvez sair e tentar ver o mundo exterior, talvez haja um motivo para viver. Mas o que você pode fazer lá fora? Não se preocupe, mãe, não vou morrer de fome. Só quero encontrar um motivo para viver. Tomei minha decisão e finalmente tive a coragem de uma mãe formal. Minha mãe não recusou mais. Porque ela tem medo que quando me vir novamente, eu esteja pendurado na viga. Ela não ousa arriscar. Porque ela sabia que o seu filho tinha problemas mentais, então mãe vai comprar um telemóvel para ti. Quando quiseres voltar, liga para a mãe e a mãe irá buscar-te. Vês, está bem? Eu não falei mais, apenas esperei. Tornei-me um tartaruga com a cabeça enfiada, evitando toda a preocupação da minha mãe. Não consegui aceitar. Ela olhou para mim com uma tigela vazia, depois foi embora. Ela foi para a cidade em breve. Comprar um telemóvel, com o dinheiro que ganhei, sem gastar o dinheiro de outros. À tarde, nevou. Quando ela voltou da cidade, já estava escuro. Com um telemóvel novo na mão, não caro, 600 yuan. Era o modelo mais barato da loja. Filho,
Filho, ela abriu a porta com as mãos a tremer. A porta não estava trancada. As suas grandes lágrimas caíram no chão porque eu não estava lá. A roupa de cama na casa estava suja, mas arrumada. Abri a gaveta. Não havia mais nenhuma roupa. Desde criança, ela nunca se arrependeu tanto como hoje. Porque o seu único filho tinha partido. Ela sabia que o filho a odiava. Mas ela não esperava que, mesmo no dia em que partiu, não se despedisse dela. Na verdade, no momento em que desistiu do filho, ela já tinha previsto este dia, mas este dia chegou tão de repente. Ela ainda não conseguia aceitar, sentou-se na cadeira e chorou amargamente. A partir de hoje, ela não tem mais filho, nunca mais. E neste momento, eu já estava num autocarro para a cidade H. Como será o futuro? Talvez seja como este autocarro. A correr numa estrada escura, sem ver o caminho à frente. Ao chegar à cidade H, já passava das 10 da noite. Assim que saí do autocarro, reparei que a minha mochila tinha um corte. O dinheiro tinha sido roubado. Corri apressadamente para a esquadra. Mas quando é que o vou recuperar? Fiquei encolhido no canto da rua, a dormir num canto. Estava um pouco sonolento. Abri os olhos meio a dormir, meio acordado, mas vi o meu pai coberto de sangue. A chamar o meu nome. Não durmas, vais morrer de frio. Eu não durmo mais, não durmo mais. Levantei-me, assustado, e corri para longe, olhando para trás. Ela não se moveu, apenas me observou, o sangue não parava. Saí pelo túnel e caí na neve. Olhei para cima e descobri que era um hospital. Então me hospedei na entrada do hospital. Já havia muita gente fazendo fila. Não fiquei ocioso lá dentro, esperei até o amanhecer e saí. Aqui, preciso de um trabalho para me sustentar. Quero viver, não morrer congelado na rua. Os restaurantes ao redor tinham anúncios de vagas. Mas nenhum me quis, as palavras eram evasivas, até que passei por uma pequena loja de telefonia móvel. No quadro negro em cima, estava escrito que procuravam vários trabalhadores temporários. O chefe me indicou o caminho. Depois de perguntar a muitos, finalmente arranjei um emprego. Bati isso na porta. Da entrada ao último andar, um por porta, 3 centavos por um. Se estiver cansado ou não quiser mais, volte e me pague, tenho como verificar. Então não tente me enganar. Consegue fazer? Consigo, consigo. Este trabalho se chama voar para prédios, é muito difícil. Carreguei minha bagagem e me senti exausto depois de colar um prédio. Mas pensando bem, são 6 centavos por andar, então me animei a colar para baixo. Até suar e minhas pernas ficarem moles. Naquele dia recebi meu primeiro salário. 53,5. À noite, ao voltar para o hospital, descobri que não havia muita gente naquele dia. Fui visto. O segurança me expulsou. Ele nem tinha falado. E eu já tinha fugido. Um orgulho cauteloso me impedia de esperar o segurança me repreender. Sem mais vergonha de andar, mas logo, encontrei um lugar mais adequado que o hospital, um caixa eletrônico. Lá tinha ar-condicionado com aquecimento. Mesmo deitado no chão não seria muito frio. Eu sentava lá dentro, e quando alguém vinha sacar dinheiro, eu saía. Esperava um pouco até ninguém mais estar lá, e então entrava para descansar, embora fosse um pouco trabalhoso. Mas vendo o dinheiro que eu tinha comigo, eu sorri contente. Hoje passei por um vilarejo urbano. Havia casas para alugar, 400 por mês, eu queria. Mais alguns dias de esforço e terei dinheiro para alugar uma casa. Em breve terei um lar. Desta vez, aprendi a ser esperto. Coloquei o dinheiro no meu peito. Deitei de lado para que o dinheiro não fosse roubado. As luzes do banco são muito fortes. Mas eu estava tão cansado que não percebi alguém entrando sorrateiramente no banco. Olhando para mim de cima para baixo por muito tempo. Correu bem, não é? Quantas vezes te disse para não colares anúncios no condomínio? Quero este dinheiro. Lutei desesperadamente para não ser enganado. O guarda disse, mas o porteiro já tinha colado um. Não há outra opção. Para sobreviver, tenho de colar em condomínios modernos. Ser apanhado desta vez é compreensível. O resultado foi: todos os adesivos foram tirados. Quando os estava a colocar no chão, arranhei o meu rosto. Agora o meu rosto está um pouco ferido. Voltei para o meu chefe e peguei na minha bagagem. Ele é uma boa pessoa. Vendo que me tinha magoado, deu-me 200 yuan. Como despesas médicas. Este dinheiro dar-me-á para 10 dias. Durante este tempo, recolherei algumas garrafas. Posso vendê-las por uma refeição. Nessa noite, depois de esconder as garrafas, voltei ao banco automático para descansar.
Embora tenha dormido profundamente nos últimos dias, hoje estou muito preocupado. O patrão já não me deixa trabalhar. Como que conto viver no futuro? Pensando nisso, adormeci à força. A meio do sono, ouvi um passo. Senti alguém a olhar para mim. Na verdade, tenho tido esta sensação todos os dias. Mas hoje não dormi bem, por isso percebi. Tive medo que fosse o meu pai. Preparado mentalmente, virei-me bruscamente. Fiquei ainda assim assustado. À minha frente estava uma rapariga de roupas esfarrapadas e cabelo despenteado, com o cabelo até a cintura. Assustada com a minha súbita viragem, caiu no chão. Embora fosse uma rapariga, e as suas roupas estivessem tão sujas que eram difíceis de olhar, e o cabelo emaranhado, provavelmente já cheio de piolhos, mas as características eram bastante óbvias. O que estás a fazer? Xixibau, ela disse nervosamente e finamente. Tirou um pão embrulhado em plástico do bolso e o colocou na minha frente. Então ela recuou, encostou-se à parede e abraçou as pernas. Continuou a me olhar através do cabelo bagunçado. Eu pensei. Talvez em sua mente, se você ofende alguém, você deve pedir desculpas. E como desculpa, este pão cortado de um saco de lixo. Na esperança de que eu não a batesse. Ela era uma tola, não muito inteligente. Quando ela falou, eu já sabia. Era a primeira vez que eu conversava com uma tola. Isso me deu uma sensação de familiaridade, como alguém com o cérebro não funcionando bem. Outros podem desprezá-los, mas os tolos não podem fazer isso. Eu levantei minha voz. Tudo bem, eu não vou comer. Você pode comer. Eu vou dormir. Devolvi o pão para ela. Vendo que eu não estava mais chateado, ela rasgou o saco plástico e começou a comer vorazmente. Ela era um pouco dispersa, olhando de soslaio de vez em quando. Eu, deitado no chão e observando-a, adormeci gradualmente. Quando acordei de manhã, a tola já tinha ido embora. Ela provavelmente dormiu mais tarde do que eu. E acordou mais cedo do que eu. De repente, meu coração se sentiu um pouco vazio. Mas eu nem consigo me sustentar agora. Como posso me preocupar com os outros? Perdi a perseverança. Eu só queria encontrar mais coisas para vender. Contornei os territórios de outras pessoas e fui para cantos remotos. Até que a vi revirando uma lata de lixo, parecendo ter encontrado algo bom e rindo alegremente. Ei, o que você está revirando? Minha voz a assustou. Ela colocou a mão atrás das costas. Cautelosamente, ela tentou fugir. Neste momento, de repente me senti um pouco triste. Algumas pessoas vivem, mas não sabem por que vivem. Mas elas apenas querem viver. Ela e eu estamos entre elas. Eu não quero suas coisas. Eu comprei pães. Bom, talvez ela tenha entendido. Embora burra. Mas não sem inteligência. Seus olhos brilharam, como pintinhos pegando grãos. Acenei com a cabeça. Gastei 4,5 yuans e vendi os pães. 3 deles, de tamanho considerável, nos escondemos em um hall de um antigo complexo residencial para comer. Ela comeu alegremente, comendo meio pão em 2 mordidas. Qual o seu nome? Depois que ela terminou de comer, perguntei. Ela balançou a cabeça, sem falar, bebeu meio litro de água. E arrotou, rindo bobamente. Comi. Vou embora agora. Quando eu estava prestes a sair, ela puxou a barra da minha roupa. Ela se levantou e ficou atrás de mim, através do cabelo. Vi seus olhos ainda brilhantes. Por que você está me puxando? Você vem comigo? Na verdade, eu estava com medo que ela morresse de frio lá fora um dia. Às vezes, um gesto repentino de uma pessoa faz com que outra lembre por toda a vida, tornando-se uma preocupação. Posso sustentá-la? Quero tentar, pelo menos. Ao meu lado, com alguém cuja inteligência é considerada normal, ela poderá sobreviver. Hoje vou procurar um lugar para morar, tenho 800 yuans guardados no bolso. O senhorio do vilarejo urbano achou que eu estava sujo e não alugou para mim, então pensei em ir aos subúrbios tentar a sorte. Quando passávamos por pilhas e latas de lixo, ela tinha o hábito de vasculhar. Eu esperava pacientemente. Desta vez, o senhorio, talvez por pena de nós, não nos recusou. Posso alugar? Sim. Se decidir, pague o dinheiro, dou a chave para você, e vocês podem se mudar a qualquer momento. Paguei 200 yuans, este era o preço de uma casa térrea nos subúrbios. Ela não tinha casa. E se mudou diretamente. Agora tem um lar e mais um parente. Acho que, para mim, ela é da família. Depois de acender o fogão, o quarto aqueceu de repente. Fomos comprar 2 cobertores.
Ela não tinha muita força, mas carregou os cobertores e correu rapidamente, girando 2 vezes com eles. Ela é boba, mas soube de algo que a deixou extasiada. Isso significa que ela também tem uma casa. Venha cá. 227 Lave o rosto. Eu lavo para você. Veja como você está sujo. 228 Não tenha medo. Não vou lavar o cabelo. Não vou lavar. 229 Lavar o rosto é como um gato, porco ou rato. Mas ela não escapou das minhas garras. Ela foi pressionada em frente à bacia e se debateu. 230 Peguei a toalha e limpei o rosto dela. Talvez o movimento fosse gentil, e ela gradualmente parou de se debater. 231 Feche os olhos, encha as bochechas, prenda a respiração. 232 Quando a toalha quente cobriu minha boca, soprei com força. 233 Comecei a rir bobamente. Troquei a água. Mordi e abri um saco de vinagre branco e despejei. 234 Enquanto ela não estava prestando atenção, enfiei a cabeça dela. O cabelo dela já estava bem molhado. 235 Não é pouca coisa. Se não houver cabelo, só posso usar este método. 236 Ok. Coce a cabeça. Não use as mãos. 237 Não se mexa. Se mexer, vou bater em você. Ela ouviu que eu ia bater nela. 238 Ela imediatamente fechou a boca e me deixou lavar a cabeça obedientemente. Talvez um leão estivesse fugindo. 239 Ela sentia muita coceira. Segurou as calças e suportou silenciosamente. 240 Depois de imergir por cerca de 10 minutos, troquei por água limpa e usei shampoo. 241 Lavei bem o cabelo dela. Ela brincava com a espuma no cabelo. Eu esfreguei o cabelo dela com força. 242 Ela era muito obediente. Se alguma coisa atraísse sua atenção. 243 Ela poderia brincar o dia todo sem se cansar. Brincando, só que. 244 Ocasionalmente, quando eu coçava o couro cabeludo dela, ela sentia um pouco de dor e me olhava com impaciência. 245 Então continuou a brincar com a espuma. Pronto, estou exausto. 246 Depois de lavar e olhar para ela novamente. Ela tinha a minha idade. Um par de olhos muito brilhantes. 247 Muito limpo. Ela tocou o próprio cabelo, os olhos brilhando. 248 Ela ria muito feliz. Na verdade, provou que, mesmo que uma garota seja boba. 249 Ela não resiste a cabelos macios. Vamos comer. Aqui. 250 Batata doce. O forno já... Lave o seu rosto. Eu lavo para você. Veja como você está sujo. Não tenha medo. Não lave o cabelo. Não lave. Lavando o rosto, parecia um gato, porco ou rato. Mas ela não escapou das minhas garras. Fui pressionado em frente à bacia de água e ela lutou. Peguei a toalha e limpei o rosto dela. Talvez o movimento fosse gentil, e ela gradualmente parou de lutar. Feche os olhos, encha as bochechas, prenda a respiração. Quando a toalha quente cobriu sua boca, soprei com força. Comecei a rir bobamente. Troquei a água. Eu abri um saco de vinagre branco e o derramei. Sem que ela percebesse, empurrei a cabeça dela para dentro. O cabelo dela já estava bem molhado. Não era pouca coisa. Se não conseguisse encontrar o cabelo, só poderia usar este método. Não morda a cabeça, não coce com as mãos. Não se mexa. Se se mexer de novo, vou te bater. Ouviu? Vou bater nela. Ela fechou a boca imediatamente, obedientemente me deixando lavar sua cabeça. Talvez fosse um leão escapando. Ela tinha muita coceira, segurava as pernas da calça com as mãos, suportando em silêncio. Depois de uns 10 minutos de imersão, troquei a bacia por água limpa e usei shampoo. Lavei bem o cabelo dela. Ela brincava com a espuma no cabelo, eu esfregava o cabelo dela com força. Ela era muito obediente. Se algo capturasse sua atenção, ela podia brincar o dia todo sem se cansar. Brincar, é só que, às vezes, quando eu coçava o couro cabeludo dela e ela sentia um pouco de dor, ela me olhava com impaciência. E então continuava a brincar com as bolhas. Pronto, estou exausto. Limpou-se e então olhou para ela. Tinha quase a minha idade. Tinha um par de olhos muito brilhantes. Estava muito limpa. Ela mexeu no cabelo. Os seus olhos brilhavam. Estava a rir-se muito. A verdade é que uma rapariga, mesmo que seja idiota, não consegue resistir a cabelos macios. Vamos comer. Aqui. Batata doce. O forno já se apagou. Não há carvão. Não vai durar muito. Comprei cobertores e também comprei algumas batatas doces. Joguei-as no fogo.
agora estão quentes o suficiente para serem retiradas. Ela não é exigente com comida, nem tem medo de se sujar, não tenho escolha. Só posso descascá-las para ela, com medo de que ela fique doente se comer muito sujo, é suficiente para nós dois comermos 2 batatas doces cada. Mas ela ainda come rápido, sujando a boca toda, logo a noite chega. Olhei para os cobertores, ainda quentes, e fiquei em apuros, pedi para ela dormir. Ela se enfiou na cama, sem trocar as roupas sujas, o cobertor recém-comprado. Não posso estragá-lo assim, fiquei um pouco ansiosa, querendo que ela trocasse. Levanta-te, não podes dormir de roupa, percebes? Não é confortável dormir assim. Anda lá, levanta-te e troca de roupa. Então, ela tirou o casaco, eu peguei-o na mão. Era pesado, mais quente que o meu, não sei de onde ela veio. Só que depois de trocar o casaco, a camisa por baixo estava rasgada, e as calças estavam apertadas nas panturrilhas, só pude ajudá-la a tirá-las, ela estava de cuecas. E um pijama rasgado, não estava envergonhada de sentar na cama. Ela ficou a olhar para mim fixamente, por mais boba que fosse, o seu desenvolvimento era realmente bom. Ela tinha tudo o que deveria ter, foi a primeira vez que vi o corpo de uma menina. Olhamo-nos fixamente por muito tempo, eu estudei no secundário, sem um pouco de conhecimentos fisiológicos. Vendo a sua roupa interior tão suja, procurei um conjunto de roupa e cuecas minhas na mala. Joguei-lhes para ela trocar. Despacha-te, está pronto. Chamaste por mim? Depois de tantos dias de convivência, o seu nível de QI já deve estar no de uma criança do ensino primário. Talvez mais alto, pelo menos ela sabe trocar de roupa, evitando a situação embaraçosa de eu ter que trocá-la para ela. Um tempo depois, ela me chamou baixinho algumas vezes, entrei e deitei-me no cobertor ao lado dela. Agora está muito quente, apaguei a luz e disse lentamente. Vamos dormir, deitei-me de lado, olhando para ela em silêncio. Neste momento, subitamente senti uma sensação de segurança, a descer gradualmente para o sono. Enquanto adormecia, sonhei que um cão se aninhava no meu peito e eu acariciava o seu pelo. Mas parecia estranhamente macio, o pelo de cão não devia ser assim tão macio, e de repente acordei. De onde veio o cão? Foi ela que se aninhou no meu peito, e agora estou a acariciar a sua cabeça. Talvez por sentir que acordei, ela levantou a cabeça, sorrindo um pouco. Assim não tenho frio, disse ela, enroscando-se nas minhas costas. As minhas mãos passaram por baixo da noite, agarraram a minha cintura, sentindo o cheiro do shampoo dela. Fiquei um pouco corado, só conseguia segurar a cabeça dela, rígido, sem ousar mover-me. Ela esfregou o rosto no meu peito, soltou um risinho e encontrou uma posição confortável. Deitada no meu braço, disse, volta, está quentinho, dorme. Não te mexas, disse ela, adormeceu rapidamente, e eu, sentindo o cheiro do cabelo dela. Adormeci gradualmente, um ano passou muito rápido, a recolher lixo. Reciclagem de frigoríficos, livros e jornais, a recolher lixo. Meu irmão, PFF, um monte de lixo. Eu empurrava o triciclo, ela sentava-se nele. Eu gritava. Ela repetia o que eu dizia, mas depois de um ano, ela raramente conseguia gritar uma frase completa. Todas as manhãs, ao acordar, esquecia-se novamente. Vivemos juntos um ano, embora ainda não tenhamos nada, pelo menos sobrevivemos. Sobrevivemos ao primeiro inverno que permitiu mover os mortos até ao segundo inverno, ainda vivíamos naquela casa térrea. Abrimos uma pequena estação de reciclagem de sucata, juntávamos sucata e vendíamos lá uma estação de reciclagem maior. Ganhávamos a diferença de preço, e ela ganhou um novo nome, Yunxi. Agora as pessoas por perto sabem que é um jovem que cuida de uma mulher idiota como esposa. Por isso, também foram bondosos e chamaram-na para recolher sucata. Avô. Os seus frascos valem 15 cêntimos cada, mais o cartão, totalizando 15 yuan e 3. Posso dar-lhe 15 yuan e 5? Sim, obrigado. Meu velho cozinhou pães recheados com feijão doce. Aqui, pegue para Xiaoxi comer. O velho é muito gentil. Ele entrou em casa, pegou um saco de plástico, embalou 2 pães e colocou nas mãos de Yunxi. Não precisa, temos comida em casa, realmente não precisa. O velho não te deu para comer, deu para Xiaoxi, rápido. Como enquanto estiver quente. Assim que ela pegou, deu uma mordida. O recheio era abundante. Com uma mordida, ela sentiu o feijão doce e seus olhos se apertaram de alegria. Sentado no carro, vendo o velho sorrir bobo, rápido. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Shen Feng.
Você também come. Ao longo do ano, eu sei. Ela é muito protetora com sua comida, mesmo quando a refeição ocasionalmente melhora com costelas de porco de alta qualidade. Mesmo depois que ela terminava de comer, ela ainda não jogava os ossos. A única pessoa com quem eu podia compartilhar comida era eu. Se eu não comesse, ela também não comeria e ficaria infeliz. Então eu mordi a parte que ela não tinha comido, para que ela continuasse a comer, despedindo-me do velho. Eu bati na corrente do triciclo, fazendo um som de dada-dada. Minhas mãos estavam machucadas. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já tinha gritado alto, o que me deixou muito feliz. Esfreguei a cabeça dela. Yunxi segurou os pães de feijão doce fumegantes e sorriu bobamente. Ela gostava muito que eu a tocasse assim. Um dia, seus sapatos foram rasgados. Eu não a culpei, mas ela ainda chorou sozinha em casa por muito tempo. Ela estava muito angustiada. Aquele foi o primeiro par de sapatos que comprei para ela, e ela também gostava muito da Hello Kitty, e aqueles sapatos rasgados. Tinha uma Hello Kitty costurada. Eu tinha medo que ela estragasse os sapatos, mas ela ainda queria usar aquele par. Mesmo que estivesse estragado, ela queria usá-lo. Então, levei-a ao mercado noturno para comprar um novo. Infelizmente, o mesmo modelo já estava esgotado. Eu tive que procurar outros sapatos fofos. Espero que ela goste. Finalmente, ela imediatamente encolheu os pés. Abraçando os próprios pés, ela riu sem parar. O preço original era 120, e foi vendido por 45. Não aguentava mais. Vendo que ela realmente gostava desses sapatos novos, eu escolhi ceder. Comprei também um aplique de tecido da Hello Kitty. Em casa, costurei-o nos sapatos dela, esperando que ela acendesse o fogão. Servi um copo de água para ela e para mim, deitei-me perto do fogão e folheei um romance que tinha recolhido. Depois deste ano, ela já conseguia lavar os pés e o rosto sozinha. E depois de se lavar, tal como uma nora a sério, trazia-me água quente para eu lavar os pés. Nessa altura, ela trocava de roupa e entrava debaixo dos cobertores, embora fosse muito agradável no início. Ela aguentava e olhava para mim, estendia a mão e dava tapinhas no travesseiro ao lado. Ela não parecia assim tão tola. Às vezes, ajudava a fazer algumas tarefas domésticas e gostava muito de me aquecer a cama. Quando eu ia para a cama já estava um pouco quente. Ela habitualmente aninhava-se no meu abraço. Mexia-se para cima sem parar, embora eu não me importasse. Fazia com que Shen Yixin se deformasse. Só quando ela estava quase a sair pela gola é que lhe dava um tapinha no rabo. Para ela se portar bem, tal como sempre, ela saía e ficava de costas para mim, resmungando baixinho para mostrar que estava zangada. Está bem, está bem. Apaga a luz e dorme. Dor de barriga, parece que vou sangrar. Ainda não amanheceu. Eu, entre o sono e a vigília, pus as mãos na barriga dela. 3 círculos para a esquerda, 3 para a direita, massageando repetidamente. O seu período menstrual é irregular. Por isso, só posso dizer-lhe que, quando sentir dor, tem de me chamar. Ela cumpriu perfeitamente esta tarefa. Mas desta vez, parece que lhe doeu muito. Pensando bem, nos últimos 2 dias, os seus pés ficaram assim. Não é de estranhar que hoje lhe doa. No entanto, eu realmente não tenho conhecimento sobre saúde feminina. Quando eu costumava recolher lixo, o tio Xiao Huang tinha recolhido muito. Eu toquei-lhe na cabeça. Yunxi, calma. Hoje vou sair sozinha. Ficas em casa a descansar e esperas que eu volte, ok? Ela acenou suavemente com a cabeça. Apressadamente, acendi o fogão. Fervia mais uma panela de chá quente para ela. Só depois de ela beber tudo é que fiquei um pouco mais descansada. Este é o melhor método que consegui pensar. Fiz uma tigela de macarrão e adicionei 2 ovos. Ela ficará com fome mais tarde. Ela comeu algo e ficou deitada ali, quieta. Olhou para mim com pena. Antes, quando sentia dor, também ficava em casa descansando. Porque eu sempre voltava para casa na hora. Embora relutante, ela ainda me deixou ir. Subi na bicicleta e comecei a cobrar de porta em porta. Ao passar pela pilha de lixo, revirei-a também, procurando algo que pudesse vender. Mas o rendimento de hoje foi muito ruim. Em uma manhã, ganhei pouco mais de 8 yuan. Eu estava de bicicleta, esperando ter sorte no próximo quarteirão. Só que acidentes acontecem de repente. Ao sair do beco, eu estava com pressa. Passei no sinal vermelho e um SUV bateu em mim. Quando o motorista saiu do carro, assustado, eu já estava desmaiado. Ela rapidamente chamou a polícia. Explicou que, após a colisão,
Ligou os piscas e fez todas as sinalizações necessárias. Antes de vir até mim esperar, 15 minutos depois, a ambulância e a polícia de trânsito chegaram. E eu acordei lentamente. Tentei me levantar, mas cambaleei. E caí no chão novamente. Amigo, você está bem? Não se mexa. Os socorristas chegaram. Vamos examiná-lo primeiro. Não, preciso ir para casa. Eu tenho que ir para casa. Fiquei tonto com a batida, só conseguia pensar em quem me esperava em casa. Se eu não voltar logo, ela ficará com medo. Amigo, está nevando, é muito perigoso. E você está ferido. Precisa cooperar conosco. Preciso ir para casa. Alguém está me esperando em casa. A polícia de trânsito estava fazendo certo, mas eu ainda estava tonto, empurrando o braço dela. Comecei a andar em direção à casa. Amigo, como policial, tenho o dever de garantir sua segurança. Por favor, vá ao hospital para um check-up. Se estiver tudo bem, eu o deixarei ir. Quanto à sua família, entrarei em contato com eles para você. Suba no carro. Não precisa. Estou bem. Não tenho dinheiro para o tratamento. Não se preocupe comigo. Não tenho dinheiro. O guarda de trânsito também ficou em silêncio, vendo meu estado, além de um pouco confuso. Realmente não há grandes problemas. As pessoas sempre têm que se adaptar, então vou levá-lo para casa primeiro. Quando você estiver tranquilo, cooperará com o meu trabalho, pode ser? Minha mente estava muito confusa. Não ouvi claramente o que ela disse. Virei-me. O que vi foi meu pai, com o rosto molhado de sangue. Não se quebre. Vou congelar até a morte. Não venha. Não venha. Deixe meu pai em paz. Estou vivendo bem agora. Deixe meu pai em paz. Eu imploro, já faz um ano que não enlouqueço. Minha mente desmoronou neste momento. Todo encolhido no chão tremendo sem parar, isso os fez perceber rapidamente uma coisa: essa pessoa tem problemas mentais. Quando os profissionais de saúde vieram, na minha visão, havia inúmeros pais mortos. Comecei a me debater e convulsionar, e finalmente desmaiei novamente. O guarda de trânsito estava impotente. Repreendeu severamente o dono do carro, puxou o dono do carro e voltou. E eu fui levado ao hospital para um exame. Felizmente, não me machuquei. Apenas a emoção oscilou demais, nem precisei de internação, pois não tenho antecedentes criminais. Também não tinha identidade. No final, de acordo com as leis, pessoas com doenças mentais precisam ser enviadas para um centro de assistência. Já são 8 horas, normalmente eu voltaria para casa às 6 e pouco. Mas ainda não voltei, enchi com medo no cobertor, sem acender a luz. Ficou observando o relógio iluminado pela lua. Ela não sabia o que os ponteiros significavam, apenas sabia que eu não tinha voltado para casa. A cama já estava fria, a barriga doía muito. E o irmão dela? Ainda não voltou. Enquanto os ponteiros giravam um por um, a mente já confusa dela também começou a pensar em tudo. Será que ela foi abandonada? Finalmente, incapaz de suportar o medo em seu coração, ela se vestiu, afastou a porta mancando. Só então ela descobriu. Estava nevando, nevou muito, desde de manhã até agora. A neve no quintal já cobria as panturrilhas, a neve no quintal era funda. É um frio de gelar os ossos novamente. Assim que ela saiu, ela gritou meu nome, esperando uma resposta. 402 Estou com tanta dor. Shenfeng, onde você está? 403 Não me deixe. Ela gritou. 404 Desde que nasci, choro bem. As lágrimas escorriam e congelaram em meu rosto. 405 Minha barriga dói cada vez mais. Tenho que cerrar os dentes a cada passo, mas ela ainda persiste. 406 Chegando ao monte de lixo que os dois costumavam revirar, ela estava com tanta dor que não conseguia mais andar e só pôde descansar um pouco. 407 Mas ela percebeu que estava ficando com um pouco de sono. Depois que eu me recuperei. 408 A troca de comida e de salão desapareceu. Sentei-me abruptamente. Yunxi. 409 Yunxi ainda está me esperando em casa. Segui as setas de segurança no chão para sair correndo. Mas bem quando eu estava prestes a sair do centro de resgate. 410 Fui pressionado no chão. Por que você está fugindo? Você só pode sair depois de assinar o formulário de desistência de resgate. 411 Quem mandou você correr? Eu assino. Solte-me. 412 Depois de assinar às pressas, saí correndo. Mas a rua estava cheia de sangue de galinha. 413 Apenas o caminhão de limpeza e os trabalhadores de saneamento ainda estavam limpando a estrada. Eu não sei onde estou. 414 Só pude ficar em frente a um caminhão de limpeza, ajoelhado no chão.
Seu pirralho. 415 Vocês querem morrer? Sumam. Irmão mais velho. 416 Por favor, me ajude. Minha mulher é idiota. 417 Ela não tem muita inteligência. Já cheguei em casa tarde, ela vai ter medo. 418 Irmão mais velho, você pode me ajudar? O que eles estão esperando então? 419 Suba no carro. Eu disse a ela o endereço. Ela dirigiu muito rápido. 420 Felizmente, a distância não era longa. Chegamos em poucos minutos. Desci do carro e corri em direção à casa. 421 Até que vi a porta escancarada. Desta vez, fui eu quem chamou. Yun-Shi. 422 Onde você está? Assim como ela me chamou, meu chamado também não obteve resposta. 423 Eu e ela pensamos naquele monte de lixo. A diferença é que eu a vi. 424 Eu caminhei até ela, ajoelhei-me ao lado dela e a abracei suavemente. 425 Seu cabelo já estava coberto de geada. Ela estava deitada ao meu lado, de lado. Estou com tanta dor. Shenfeng, onde estás? Não, não me deixes. Ela chamou. Desde criança que chorava muito, as lágrimas escorriam pelo rosto e congelavam. A dor de barriga aumentava. Cada passo que dava tinha de apertar os dentes, mas ela continuou. Chegou a pilha de lixo que costumavam revirar. A dor era tanta que não conseguia andar, só conseguia descansar um pouco. Mas ela percebeu que estava ficando sonolenta. Depois que recuperei a consciência, a troca de comida e de sala já tinha desaparecido. Sentei-me abruptamente. Yun-Shi ainda está esperando que eu volte para casa. Segui as setas de segurança no chão para correr para fora, mas no momento em que estava prestes a deixar o centro de apoio, alguém me agarrou e me jogou no chão. Por que você está correndo? Você só pode sair depois de assinar o termo de renúncia ao auxílio. Quem disse para você correr? Eu assino. Me solte. Depois de assinar apressadamente, corri para fora, mas as ruas estavam cheias de sangue de galinha. Apenas os caminhões de limpeza e os trabalhadores de limpeza ainda estavam varrendo a estrada. Eu não sabia onde estava. Fiquei em frente a um caminhão de limpeza, ajoelhado no chão. Seu bastardo! Vocês, desgraçados, querem morrer? Vão embora! Irmão mais velho! Salve-me! Minha mulher é idiota! Ela não é muito inteligente. Já estou voltando tarde para casa, ela vai ficar com medo. Irmão mais velho, pode me ajudar? Então, o que eles estão esperando? Entre no carro. Eu disse a ela o endereço. Ela dirigiu muito rápido. Felizmente, o caminho não era longo. Cheguei em alguns minutos. Desci do carro e corri em direção à casa. Até que vi a porta aberta. Desta vez, quem chamou fui eu. Yun-Shi. Onde você está? Assim como ela me chamou, meu chamado também não obteve resposta. Nós dois pensamos naquela pilha de lixo. A diferença é que eu a vi. Fui até ela, ajoelhei-me ao lado dela e a abracei gentilmente. Seus cabelos já estavam cobertos de geada. Ela estava deitada ao meu lado, virada de lado, de costas para mim. Como de costume, tive um acesso de raiva. Meu pensamento se desfez naquele momento. Virei-me lentamente e deitei-me. Como sempre, abracei a cintura dela, a consolei. Yun-Shi, cheguei tarde. Não tenha medo. Dentro do meu campo de visão, meu pai apareceu novamente. Não durma, vai morrer de frio. Se eu morrer, morro. Estou vivo. Você não quer mais viver? Mas gradualmente, a aparência dela começou a mudar, ficando mais jovem. No final, ela se transformou em mim. Ela olhou para mim por um tempo e também fechou os olhos. Nesse momento, eu entendi. Ela não era um fantasma, nem uma sombra. Mas era a mim mesma, querendo viver, viver com dignidade. Ela gritou para mim. Acorde, olhe bem para ela, não durma. Você quer morrer com ela? Eu ofeguei e voltei à razão. Essa voz era diferente de tudo. Parecia que me apoiava. Abri os olhos abruptamente. O irmão 4 estações estava ao meu lado, balançando-me com força. Seu vira-lata, durma em casa se for dormir. Levante-se. Mas, Yun-Shi ela. Eu disse chorando. Meu espírito estava entorpecido há pouco, agora sentia lágrimas escorrer claramente. Olhe bem, sua Yun-Shi está viva. Leve-a para o hospital rapidamente. Como se tivesse acordado de um sonho, baixei a cabeça e descobri que Yun-Shi estava assim. Sentada na neve, o suor que escorria em sua testa já havia congelado. Embora seu rosto estivesse pálido, ela ainda tremia levemente. Eu, sem me importar com o meu rosto,
Já com lágrimas congeladas, peguei-a e corri para o carro do irmão 4 estações. Yun-shi, aguente firme, você precisa persistir. Ao longo do caminho, eu gritava. A neve batia no para-brisa, fazendo um barulho estridente. As luzes da rua passando rapidamente piscavam no rosto pálido de Yun-shi. Segurei a mão fria dela, apertando-a até sentir a minha própria palma. Até que o 4 estações jogou um casaco militar no meu colo. Use isso para aquecê-la. Coloque suas próprias roupas. Você quer morrer de frio também? A luz fluorescente do pronto-socorro incomodava os olhos. O médico afastou as pálpebras de Yun-shi para examinar suas pupilas, quando ela de repente ofegou. As pestanas tremiam como borboletas congeladas. Corri para chamá-la pelo nome, mas ela apenas abriu a boca. Entendi. Ela estava chamando meu nome. Hipotermia aguda, agravando a doença. O médico tirou o estetoscópio. Esta garota tem problemas de saúde. Vendo-me acenar com a cabeça. Ela bateu no prontuário com um ombro. Seu útero está gravemente afetado pelo frio e ela precisa ser internada para observação. Você é um familiar? Por favor, vá primeiro ao guichê de pagamentos e deposite 3.000. Eu estarei na janela. Tateei todos os meus bolsos, mas só consegui tirar 8 yuans e 2 jiaos amassados que me foram transferidos pela manhã. O motorista, vendo a situação, xingou e jogou uma pilha de dinheiro na janela, anotando em conta. Rapaz, se você quebrar meu carro, terá que me pagar. Diga-me. Ela se virou e agarrou minha gola. Seu patife, querer sustentar uma esposa boba, não dá só catando lixo. Ela me entregou um cartão de visita. A estação de saneamento está contratando coletores de lixo, com comida e moradia incluídas. 18.000. Eu sou o capitão. Yun-shi dormiu na cama do hospital por 3 dias, enquanto eu molhava os lábios ressecados dela com um cotonete. Ela de repente agarrou meu dedo indicador e, confusa, apontou para o casaco pendurado. Peguei para ela. Ela tirou um pão de melão embrulhado em plástico. Era o pão de feijão doce que não comemos naquele dia, duro como pedra. Shenfeng, coma o pão. Vire. No dia em que tirei folga, chovia muito. Yun-shi encolheu-se perto do fogão. Descascando batatas doces assadas, ela de repente me entregou uma batata doce quente. Olhei para a batata doce em minhas mãos. Um pouco atordoado. A casca da batata doce já tinha sido chupada e limpa por Yun-shi. O coração dourado estava fumegando. Ela inclinou a cabeça e abriu o álbum de figuras de vida. Enviado pela Escola de Educação Especial. Ela apontou para a imagem colorida de uma maçã com o dedo, pressionando a língua contra os dentes. Esforçando-se para falar, irmão Kim, nossa Yun-shi é tão inteligente. Esfreguei suavemente o cabelo dela. O cheiro de desinfetante do hospital tinha desaparecido, restando apenas o cheiro de limão de um shampoo barato. Yun-shi sorriu para mim com os dentes pretos. Ela estendeu a mão para o bolso interno do meu casaco de algodão. Sempre havia um saco plástico lá. Dentro do saco estava o adesivo do Hello Kitty que ela usava quando a conheci. A cor já estava desbotada. Shenfeng, quero colar isso. Ela colocou o adesivo de tecido na palma da minha mão. Apenas focado em trazer calor abrasador. Quando a professora da escola de educação especial veio visitar, Yun-shi comportou-se muito bem. Como uma criança assustada com a professora, escondeu-se atrás de mim. A professora tirou uma maçã para ela. Sorriu. A sua capacidade cognitiva já se aproxima da de uma criança de 10 anos. Ela pode entrar na turma de habilidades de vida. Antes de ir embora, ela deixou um álbum de desenhos. Estes são desenhos da própria Yun-shi. Acho que você também deveria dar uma olhada. Naquela noite, o fogo na fornalha crepitou. Eu abri o álbum de desenhos. Acima, estavam desenhadas 2 pequenas figuras lado a lado. No peito da figura alta, estava escrito, vento. Na roupa da figura baixa, estava marcada a letra C. As 2 figuras de mãos dadas, atrás delas, havia uma casa grande desenhada. Acima da casa, estava escrita uma linha de letras grandes, nossa casa. Fim do texto.